Vamos lá então, galera, vamos dar sequência para mais uma questão aqui da nossa revisão, tá? Vamos lá então. Por que ele saiu um pouquinho aqui do meu quadro? Show de bola. Gente, até na questão anterior ali, né? Acho que eu dei uma cortadinha nela no final. Só para lembrar, né? Então nós temos aqui a letra D como resposta correta, que seria a 5. 6 jamais pode ser aqui, né? Porque vai passar, nós temos aqui uma diagonal total aqui de 11,28. Se eu tivesse 6 aqui, passaria, eu teria que ter aqui um espaço aqui de 12, tá bom? Gente, teria outras formas de fazer com muito mais matematiquez, porque tem uma bordinha aqui que ele não pega, mas não é o caso, tá? Só se você daqui a pouco teve uma percepção nesse sentido. Vamos para a próxima aqui. 3 candidatos disputam uma eleição presidencial. Questão que eu acredito que vai cair nesse sentido. Então você tem que ter a noção de porcentagem. Em regra de 3. 3 candidatos disputam uma eleição presidencial. Segundo pesquisas eleitorais, os candidatos A, B e C têm 41, 34 e 7%. Tá? A, B e C. Eu já estou fazendo um embaixo do outro, porque na prova, caso você veja que tem uma possibilidade talvez de ter que somar isso aqui, já fica pronto, você já ganha tempo e não precisa ficar apagando e perdendo espaço na tua prova, tá? Respectivamente. Votos em branco correspondem a 10 eleitores, enquanto os votos nulos correspondem a 8%. Votos brancos e nulos não são considerados votos válidos. Segundo as pesquisas, o percentual de votos válidos do candidato A é. Olha só. Se eu tiver aqui, ó, 47 mais 4 mais 1, eu vou ter 12. Aqui vai fechar 82 e aqui vai fechar 18. A gente fecha os 100%. Certo? Só que a gente já percebeu que o que vai ser tratado como 100% é isso aqui, porque esses aqui não são válidos. Então a gente vai ter aqui, ó, que 82 é o meu novo 100%. E se olha só o que é você não ter uma visão holística, você não olhar tudo, o tudo de um cálculo, ele quer saber o candidato A. Aí o que é que você pode fazer sem ter essa noção, sem olhar antes para o cálculo? Se 82% é 100%, 41 vai corresponder a quanto? Você poderia fazer esse cálculo aqui, gente. 82x igual a 41 vezes 100. Só que você percebe que 41 é exatamente a metade de 82. Ou seja, o valor que você vai acabar achando aqui é exatamente 50. Letra A, 50%. Tá? Um adendo que você tem que levar para a prova. Certo? Se ele cair para um outro lado aqui de porcentagem, fundamental que você saiba, você tem que ir para a prova sabendo que aquela história, 1% eu represento como 0,01. 9% eu represento como 0,09. 10% eu represento como 0,10. Se eu quero saber 16%, eu represento como 0,16. Se eu quero saber quanto que é 16% de 200, eu vou pegar 0,16 e multiplicar por 200. Certo? E a forma mais tranquila que eu acho disso para evitar erro é você sempre saber que o 10% de algo, seja isso qualquer valor, qualquer algo, 10% de algo é eu pegar
e voltar uma casa de qualquer número. Ou seja, seria 20. Voltei uma casa aqui com a vírgula, tá? Se eu quero saber quanto que é 1% de 200, eu volto duas. Então, eu teria aqui, ó, 2. Se eu sei quanto é 10, eu sei também quanto é 5. Porque se 5 é 20, aliás, perdão, se 10% é 20, 5% vai ser a metade. Vai ser 10. Se eu quero saber 16, eu somo o 5% com 1%. Beleza? Certo? E com o 10, né? Logicamente. Vou somar tudo isso aqui, pode ver que aqui eu vou ter 16%. Certo? E aí eu vou chegar então a 32. Isso é 16% de 200. Se eu quero saber o acréscimo de 16%, o que é que eu faço? Acréscimo. Eu boto o 1 mais o percentual. Ou seja, eu vou ter 1 mais 0,16. Então, como é que eu teria numa situação dessa? Eu teria 1,16 multiplicado, aí sim, pelo 200. Ele já me daria o valor total já do meu capital com o juro, com o acréscimo, certo? Nunca esqueça que o acréscimo é mais e logicamente, o desconto é menos. Eu vou ter 1 menos o percentual, tá? Então, isso é muito importante que você leve para a prova isso. Outra coisa que eu vou colocar aqui, tá? Outra coisa que eu vou colocar aqui que é importante você saber é que você pode ter acréscimos sucessivos. A gente pode ter aqui assim, ó, um valor que ele começou com 180 e aí no primeiro momento ele aumentou 20% e depois ele perdeu 10, só como exemplo. O que é que você vai fazer? Você vai achar o acréscimo de 20% desse 180. Só para a gente fazer aqui, gente, vai dar 216 e depois você vai ter um prejuízo de 10%. Você vai pegar esse 216, certo? E tu vai multiplicar por 0,90. Por que 0,90? Para achar o resultado. Porque 0,90 é isso aqui, ó. Eu estou dando um desconto. Ou seja, é 1 menos 0,10, que é a mesma coisa ali que o nosso 0,90. Tá? Isso aqui é a mesma coisa. Fechou, gente? Perfeito? Então, algumas coisinhas aí que é interessante você levar para a tua prova. Vamos para mais uma questãozinha aí. Vamos lá, vamos entender como é que vai fazer. Eu aposto muito, gente, nessa parte de probabilidade, tá? E é uma partezinha que a galera não sabe, ela não se liga nisso. Então é interessante aí que você leve para a prova isso, porque são questões sensíveis que te jogam lá em cima. A partida decisiva maiorais versus geniais envolve uma grande incógnita. Olha, a criatividade dos caras até nos nomes, né? O goleiro pega tudo dos geniais, está machucado. E a probabilidade de sua presença em campo é 60%. Então, pega tudo que ele é dos geniais, tá? Está machucado. Então, a probabilidade de ele jogar é de 60 por 100. Então, se a probabilidade dele jogar é 60 por 100, a probabilidade dele não jogar é 40 por 100. Porque ele joga ou não joga, não tem o meu termo. Das últimas 10 partidas entre as equipes com pega tudo no gol,
Então, assim, ó, ele joga, tá? E quando ele joga, ou seja, quando ele tá, das 10 partidas, eles ganharam 7. Então, o que é que acontece aqui? A gente tem outra informação importante. Ele ganha 7 de 10. Ah, não, gente, para aí. Tem uma coisa aqui. Das últimas 10... Ah, não, tá certo. Ok, 10 de 7. Ah, a gente vai ter que fazer diferente aqui, tá? A gente fazer na hora aqui, ela dá uma... Olha só. A gente tem essa informação aqui, ó, tá? Das últimas 10 partidas, ele ganha 7 entre 10 e perde 3 entre 10, ok? Isso é uma das informações que nós temos. Porém, nas últimas 4 partidas em que pega tudo esteve ausente, os maiorais venceram só 3. Cuidado, porque aqui ele faz uma inversão para entender quem perdeu ou quem ganhou. Tá? Isso aqui é ele jogando, tá? Ele não jogando, ele ganha uma entre 4. Porque os maiorais, quando ele não joga, quando ele está ausente, certo? Quando ele não está ausente, vamos ver aqui, pega tudo, esteve ausente. Realmente, quando ele está ausente, ele perde 3 de 4. Tá? Porque os maiorais vencem 3 dessas 4. Ou seja, se eles vencem 3 dessas 4, uma dessas 4 aí, eles acabam ganhando. Vamos lá, então, tentar entender como é que vai ficar agora essa nossa questão. Usando esses dados, a probabilidade que os geniais saiam vencendo do confronto é estimada. Vamos lá. Então a gente tem a probabilidade de ele jogar, ok? Então a probabilidade de ele jogar pode ser 60 por 100 ou pode ser 6 por 10, ok? Certo? Se ele joga, e a gente vai analisar que é a probabilidade dele ganhar, então a gente vai ficar analisando que ele ganha, tá? A probabilidade dele ganhar é 7 entre 10, correto? Perfeito? Eu não vou pegar o que ele perde, porque não está pedindo aqui a probabilidade aqui de ele perder. Agora, dele não jogar, nós temos uma possibilidade aqui ó, de 40% ou 4 sobre 10, que é a mesma coisa, né? A única coisa que a gente faz aqui é cortar o zero. Ó. E aí, ele não jogando, qual a probabilidade dele ganhar? É 1/4, certo? Essa aqui não me interessa, é a possibilidade de perder. Então, eu vou ter aqui ó, 1/4. Então, aqui, tu tá vendo que eu tenho aqui a multiplicação, porque essa multiplicação significa E, ou seja, ele vai jogar e além de jogar, ele vai ganhar, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 6 vezes 7, 42%. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, 42%. E aqui embaixo, a gente vai ter 4 por 40, que é a mesma coisa que 1
por 10. Então, qual que é a probabilidade aqui de ele ganhar? A probabilidade dele ganhar, a gente já viu que pode acontecer isso, que é a possibilidade de ele jogar, ou isso aqui, que é a possibilidade de ele não jogar. Tá? Ok? Beleza? A possibilidade, então, que nós temos aqui juntas vai servir ou essa, de 42%, ou, aí como a gente tem o sinal que a gente usa é mais, né? Ou 1 por 10, que é a mesma coisa, gente, que 10%. Ou seja, aqui a probabilidade que ganhe é 52%. A gente chega aqui na nossa letra E. Ok? Gente, só para recapitular o que aconteceu aqui, tá? O que a gente quer saber é a probabilidade que eles saiam vencedores. Então, o que a gente vai pegar? É a possibilidade primeiro dele jogando e a possibilidade dele não jogando, porque são possibilidades que existem, certo? Você consegue perceber isso aqui, né? A possibilidade dele jogando e ele não jogando. Então aqui é a probabilidade dele jogar ou não. Então aqui nós temos as duas possibilidades. A probabilidade dele jogar ou não. E depois com isso, a gente vai colocar o retrospecto dele jogando ou não jogando. Mas todos eles, a gente só está analisando as possibilidades que ele ganhou. Veja, aqui jogando e não jogando, aqui em cima, certo? E depois o que a gente fez? A gente usou aqui ó, o 7 de 10, que é ele ganhando aqui, ok? E o 1 de 4, que é ele ganhando aqui também, não jogando. Então, a gente sempre está utilizando as possibilidades aqui que ele jogou. Aqui ele perdeu, a gente não computou. Lembrando sempre que quando nós temos que aconteça uma coisa, ou seja, ele jogar e ganhar, eu estou utilizando o E. E aí a multiplicação. Quando eu falo que tem que acontecer isso e aquilo, a gente utiliza o E. Mesma coisa aqui, ó. Possibilidade dele não jogar. E ele não jogando, ele acabar ganhando também. Que é o que nós temos a informação aqui, ó. Tá? Que é o 1 entre 4 partidas. E aí nós chegamos aqui ó, no E também. Como esta e esta me servem, eu somo as duas, tá? E aí nós temos então o resultado aí de 52 ou 52%. Perfeito? Se eu fizer, gente, vai ficar aqui meio confuso, mas acho que está dando para entender, né? Se eu fizer esse cálculo, eu vou achar 0,52, que entra naquela ideia do percentual, que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá? Assim como 0,16 é 16%, 0,52 é a mesma coisa que 52%. Certo, gente? Então, assim a gente conclui mais uma. Conclui mais uma questão aí. Deixa eu ver se a gente faz mais essa aqui agora. Vamos fazer mais essa aqui. Fazer mais essa aqui, depois eu vou para mais... A gente corta mais um bloco aí para não ficar tão extenso. Um triângulo equilátero. O que é triângulo equilátero, gente? Triângulo equilátero é que ele possui todos os lados iguais. Equi de equivalente, látero de lado. Tá? E tem as vértices A, B e C. Coloquei um E ali, né? A, B e C. Corta-se o triângulo em linha reta com uma tesoura, indo de A até o ponto D, situado no lado oposto B e C. Então, se eu corto do A no lado oposto, esse lado oposto ele está nominando como B e C. Então, ele vai cortar aqui, ó. Certo? Esse aqui a gente chama de lado B e C. Só que veja que ele fala, e esse ponto tá criado até o ponto D. Ele está chamando aqui esse ponto aqui, ó, de ponto D.
tal que a distância de D para B é o triplo da distância de D e C. Gente, se é o triplo, eu tenho que analisar o seguinte, que ele vai ter que ficar mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Porque se ele é o triplo da distância de D para B, que é essa aqui, ó. Certo? Se ele é o triplo, só pegar direitinho aqui, tá? Ok, ele é o triplo da distância de D e C, ó. Ele é o triplo dessa distância aqui, ó. Vou pegar aqui uma cor para ser claro para você. Ele é o triplo dessa distância, certo? Ele está falando que a área desse triângulo inteiro, A, B e C, a área desse triângulo inteiro, A, B e C, ela é 24. Tá? Você consegue perceber que esse primeiro triângulo que nós temos aqui, ó, ele é o triplo, ou seja, ele é 3 vezes. Olha só, 3 vezes. Ele é 3 vezes essa aqui. Ou seja, é um triângulo que ele está dividido por 4, né? Perfeito? Então, a área do triângulo restante, A, B e D, vale. Você consegue perceber que essa área aqui, ó, tá? Ela é, na verdade, 3/4 da área total. Ok? Então, se eu pegar esse 24 aqui, ó. Se eu pegar esse 24 aqui e achar quanto que é 3/4, eu primeiro posso pegar, ó, 24 dividido por 4. Tá? Eu vou achar quanto aqui? Metade é 12, metade da metade é 6. Então, se eu quiser saber 3 partes dele, eu vou achar quanto? Eu vou acabar achando aqui exatamente o meu 18. Tá, gente? Assim, ó, algumas questões, elas parecem que elas estão pedindo algo relacionado a triângulo, às vezes algo relacionado a progressão aritmética, e na verdade não é bem isso. Às vezes ela é mais simples do que parece e ela vai para um lado que é uma parte ampla, que cai muito no FGV, ligada ao raciocínio. E para isso, a gama de questões ela é muito, muito extensa. Não adianta eu querer chegar para você aqui e falar assim, ó, todas as formas que o avaliador pode raciocinar são essas. São situações que não envolvem uma fórmula, um mecanismo, um fazer padronizado. São formas que você tem que analisar, olhar para a questão e tentar extrair as informações dela. Muitas dessas questões, o concurseiro ele corre por nem tentar. Só que a partir do momento que você, por exemplo, desenha um triângulo, você coloca o A, o B e o C. Você analisa a informação que ele corta do A até o CB. E aí você já percebeu que quando ele fala lá do oposto, CB, aquele CB deveria entrar entre parênteses, né? Já dá para entender como é que a FGV trabalha. Aquele CB é entre o C e o B. Tá? É a linha C e B. E você entende que ali tem o triplo de um em relação ao outro, você começa a criar as ideias. Então você tem que fazer os desenhos do que ele está pedindo para te clarear e você conseguir enxergar melhor o cálculo. Isso é muito comum. Tá? Então vai para a prova sabendo que você vai precisar disso.
Você vai precisar ter a coragem de iniciar. Muitos cálculos que a gente passou, que a gente viu, eles tinham isso aí também. E à medida que a gente ia fazendo, principalmente quando a gente trata ali de progressões, a gente viu que a gente tinha uma análise de padrões. Tá? Então, cuida muito com isso, entende como a banca trabalha e começa, e aí depois que você começa, você tenta extrair através daquela informação uma resolução. Certo, gente? Aguardo você aí na próxima. Um abraço.